Se você quer diferenciar o seu trabalho na consultoria de alimentos, entregando além de planilhas de temperaturas e etiquetas, você precisa se aprofundar no tema que mais tira o sono do dono de negócio: o lucro. Eu sou Gil Pereira e você está no Consultor Expert, o canal onde a profissional de alimentos tem o combustível certo para fazer o seu foguete decolar. Se você já gostou do tema, coloca nos comentários, deixe o seu feedback, qualquer comentário ajuda, um emoji. Não se esquece de deixar o seu like logo no início do vídeo também. É com isso que eu consigo entender o que você mais precisa, o que você mais gosta e trazer ainda mais conteúdos para te ajudar. Agora, aperte os cintos, a contagem regressiva já começou e a sua hora de decolar é agora. Para iniciar nessa jornada, você precisa conhecer os 4 conceitos de custos, tanto para perguntar ao cliente quando você estiver pensando em oferecer um serviço relacionado ao tema, ou também para entender quando o cliente fala com você. Então, o primeiro conceito que a gente vai entender é a diferença entre gasto, custo e despesa. Gasto é todo o desembolso, então todo o dinheiro que o dono coloca no negócio dele para fazer o negócio funcionar. Quando esse gasto é relacionado com a produção dos pratos, é chamado custo. Agora, quando esse gasto ele serve para gestão ou administração, é chamado despesa. Então, aí na tela, alguns exemplos para você, tá? Gasto com compra de arroz é custo. Gasto com o controle de pragas do salão é despesa. Um gasto pode ser classificado em 3 categorias: relevância, diretibilidade e variabilidade. No critério de relevância, analisamos se um gasto tem um valor determinante ou irrisório. No critério de diretibilidade, identificamos a relação do custo com o produto final e classificamos ele em diretos ou diretos. Diretos são aqueles totalmente conectados com o produto final, como os insumos e as embalagens. E os indiretos são aqueles que estão envolvidos no processo, mas não estão presentes no produto final, como o consumo de gás. No critério de variabilidade, a gente relaciona esse gasto com o volume de produção, determinando se ele é fixo, variável ou semivariável. Se o custo ou a despesa não se altera conforme as vendas, ele é fixo. Agora, se ele tem variação, ele é variável. Existem ainda os gastos que são semivariáveis, porque tem uma parte que se altera conforme o volume de vendas e outra parte que não, como por exemplo a energia elétrica. A iluminação do salão é independente se tem mais vendas ou menos venda. Mas, se tiver um forno elétrico naquele estabelecimento, aí o consumo dele irá variar com o volume de produção. Agora vamos aos conceitos mais importantes que você precisa entender, porque eles são utilizados como indicadores de sucesso de um negócio de alimentação. O ticket médio é o primeiro deles. O ticket médio é o valor médio que o cliente deixa na casa através do seu consumo. Ele é importante para avaliar o desempenho das vendas e assim traçar estratégias para aumentá-lo. Você pode calcular o ticket médio ou pelo número de vendas realizadas ou pelo número de clientes atendidos. Você vai usar pelo número de vendas realizadas quando for negócios que é possível quantificar por prato, como por exemplo cafeteria, lanchonetes. Agora, quando for negócios que você não consegue quantificar o volume consumido daquele prato por cliente, como por exemplo restaurantes por quilo ou rodízio, você vai fazer esse cálculo através do número de clientes atendidos. O próximo conceito é o margem de contribuição, que é a capacidade de um prato de cobrir com seus custos e gerar lucro. Em outras palavras, é o valor que sobra da venda de um prato. Para calcular a margem de contribuição, você precisa ter acesso aos dados de preço de vendas e do custo alimentar.
Para o dono de negócio, tão importante saber esse indicador quanto o mais famoso de todos, que é o CMV, porque um tem relação com o outro. Para ele ter mais lucro no negócio dele, ele tem que aumentar a margem de contribuição e diminuir o CMV, que é outro conceito que a gente vai ver agora. Existem diferentes formas de explicar o que é o CMV. Joga no Google e você vai ler todas elas. O que eu vou te explicar agora é que mais faz sentido para mim e é que eu mais utilizo em todos os momentos. CMV é o percentual do faturamento que está comprometido para arcar com os insumos. O CMV está relacionado com os custos para produzir um prato. Por isso que ele é um indicador da lucratividade. Porque não adianta a gente vender muito esse prato se a lucratividade dele é baixa, pode ser um tiro no pé. Existem 2 tipos de CMV que você precisa ter domínio: o CMV unitário ou teórico e o CMV global ou real. O CMV unitário é aquele que até hoje você conhecia como custo alimentar e é encontrado na ficha técnica. O CMV global é um dos mais essenciais de controle, porque ele representa o custo total de insumos comprados em um período determinado de tempo. E ele é calculado pela diferença de estoque, pelo inventário, considerando as compras, o estoque final inicial e comparando com o faturamento. O que isso quer dizer? Se o CMV global estiver alto, consequentemente, o CMV unitário está alto também. E, consequentemente, a margem de contribuição está menor. Ou seja, o negócio não tem lucro. É claro que além desses 2 CMVs, muito provavelmente você escutou um terceiro, o CMV ideal. Na literatura, existe sim um número mágico que fica ali entre 28% e 32%. Mas o CMV ideal mesmo é aquele que é calculado no negócio, baseado nos dados do seu cliente. Não tem outro CMV melhor para calcular, além daquilo que acontece na realidade. Antes que você coloque nos comentários, eu não coloquei nenhuma fórmula, não te ensinei o cálculo, porque o objetivo desse vídeo é que você conheça os conceitos mais importantes. Mas caso você queira se aprofundar no tema, tem o link aqui abaixo da aula do curso Minha Primeira Ficha Técnica, onde você aprende com todos os detalhes como calcular esses indicadores, tá? É importante que um negócio faça o controle dos seus números através do DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício, para entender se o negócio é lucrativo ou não. Uma consultora expert consegue analisar esse relatório e traçar estratégias para trazer resultados reais. Espero ter despertado em você a vontade de se aprofundar mais nesse tema e sair um pouquinho da bolha das boas práticas, porque isso todo mundo faz. Gostou do vídeo? Quer mais conteúdo desse tema? Então não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar ler. E não se esqueça, aqui nesse perfil não tem verdade absoluta, não tem atalhos nem fórmula mágica. Eu te conto como eu faço e fico ansiosa para ler o seu comentário e trocar figurinhas. Lembre-se sempre, sua hora de decolar é agora.